Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para tentar mostrar para vocês como é que ficou a disposição dos slides, explicar como é que ele foi feito. Após o vídeo, tá? A gente pode ver mesmo até pelo grupo, né, decidir quem é que vai falar sobre cada coisa. Vale ressaltar que os slides aqui, na verdade, são apenas tópicos, não tem nenhum texto nem nada, tudo a gente vai ter que estudar por fora, certo? E falar na hora só com os tópicos para relembrar. Tem a fonte principal de informações que a gente vai estudar é aquele texto que eu mandei no grupo. Se quiser eu posso reenviar novamente em PDF para todo mundo conseguir ler, que é a pesquisa que eu fiz dentro de um livro. É, Também tem a questão do Enio, né, que vai falar na hora lá sobre o medo de espaços confinados, né, que é a claustrofobia. E no caso vai ter só mesmo um tópico com a imagem para relembrar, e ele vai entrar com os tópicos para poder explicar o tema, certo? Pronto, a gente começa relembrando o pessoal o que é percepção, né? Então, assim, a gente vai abordar a questão de que, por exemplo, a sensação ela é o processo inicial da percepção, em que nós temos os nossos órgãos sensitivos, né? Que nos garantem o tato, o paladar, a visão, a audição. E através dessa sensação é possível que seja feito um processamento, né, dessas informações que são enviadas para o nosso cérebro. E esse processamento é justamente a questão de você juntar a informação que você está recebendo agora com as informações que você já tem dentro da sua memória, que você garantiu ao longo da aprendizagem, ao longo da sua existência, né? E esse processamento de assimilação dessas informações novas com aquilo que é existente, essa interpretação, é justamente aquilo que nós chamamos de percepção, né? Então, por exemplo, se nós fizermos uma analogia, a percepção é um processo, por exemplo, que um computador tem de ler as informações que tem no pendrive de música. Por exemplo, você coloca um pendrive de música dentro de uma porta USB, pode até ter uma caixa de som, pode ter um computador, pode estar ligado na energia, mas se não tiver um programa que faça a interpretação desses dados com os arquivos pré-existentes do programa, a gente não vai conseguir ouvir música. Então, o processo de percepção é exatamente esse, certo? Lembrando que essa introdução de percepção vai ser uma coisa bem rápida mesmo, só para deixar todo mundo claro, para a gente poder introduzir o assunto da gente, certo? Aí a gente vai começar a falar então de percepção espacial, que é exatamente a gente notar o espaço que está ao nosso redor. A principal fonte de percepção espacial do ser humano é a visão. Então, por exemplo, não é a única forma. A gente, por exemplo, pode perceber o espaço ao nosso redor com a audição, né? Se a gente fechar os olhos, entrar dentro de uma sala e bater palma, assobiar, ou dar um grito, ou falar alto, a gente pode sentir o som ecoar nas paredes e a gente tem uma ligeira noção de como é que é o espaço ao nosso redor. Se é uma sala grande, se é pequena, se está abafado, entendeu? Se tem eco. Então é uma forma de perceber o espaço. Só que essa não é a nossa principal forma, não é o nosso foco, entendeu? Digamos assim. Então a nossa principal forma de perceber o espaço é exatamente a visão, certo? Então a visão é a forma que nós temos de perceber o espaço ao nosso redor, certo? Aí nós vamos começar com a seguinte indagação, né? Desenhando esse quadrado, né, na lousa ou mesmo no slide, a gente vai perguntar, pessoal, esse quadrado que vocês estão vendo é uma imagem bidimensional com duas dimensões ou é uma imagem tridimensional? Obviamente, nós esperamos que as pessoas respondam que seja uma imagem bidimensional porque ela só tem duas dimensões. Ela só tem altura e largura, certo? Ela não tem profundidade, a gente não consegue enxergar profundidade nesse desenho, né? E logo após, a gente vai ver ele se formando em outra parte. Então nós vamos perguntar, pessoal, e esse desenho aqui? É uma imagem tridimensional ou bidimensional? Então, obviamente, a gente espera que as pessoas digam que ela é uma imagem tridimensional, porque a gente consegue perceber três dimensões. A gente consegue ver a altura, comprimento, né, a largura e também profundidade. Só que tem uma coisinha. O que nós vemos, o que nós temos na verdade não é a visão exata de uma percepção tridimensional. O que a gente tem é uma noção de que existe uma coisa na nossa frente tridimensional. Porque vejamos bem, para analisar um pouquinho, vamos filosofar. A imagem que nós temos na nossa frente, ela nos dá a sensação, ela nos dá a ilusão de ser tridimensional. Mas ela é tridimensional mesmo na realidade?
Por exemplo, se eu fizer esse mesmo desenho num papel, esse desenho de um cubo, né, um quadrado, na metade dele eu começo outro e faço a ligação com essas partes laterais, que vai dar uma noção de que é tridimensional. Mas se eu virar esse papel de lado, para o pessoal ver a espessura do papel, eles vão ver a profundidade do quadrado? Vão não. Ou seja, logicamente essa imagem, na verdade, ela tem uma ilusão de tridimensionalidade, mas ela, na realidade, ela é bidimensional, ela só tem duas dimensões, altura e largura. Ela tem uma profundidade, mas é a profundidade do papel e da tinta, da caneta, que é muito irrelevante para o nosso caso na visão. Mas, então, por que a gente consegue ver uma imagem tridimensional, mesmo que a gente, na verdade, esteja diante de uma peça que ela é bidimensional, ela só tem duas dimensões, não é? Então, a gente vai entender, na verdade, que as imagens que são captadas pelo nosso olho, elas não são tridimensionais. As imagens que chegam ao nosso olho, assim como chega, por exemplo, em uma câmera, elas são bidimensionais. Elas só têm altura e largura. Mas por que que na nossa mente, né? Por que que na nossa visão nós temos essa percepção de que aquilo que nós estamos vendo, na verdade, parece ter três dimensões? Por que que a gente, no sentido bruto mesmo de realidade, a gente vê uma coisa que é bidimensional, mas a gente consegue enxergar profundidade, distância nessas coisas? Então, nós temos algumas características nos nossos nervos sensitivos e o processamento perceptivo espacial faz com que a gente perceba as profundidades, as distâncias nessas imagens bidimensionais, transformando elas em imagens tridimensionais. E nós vamos tratar aqui algumas dessas capacidades que nós temos de transformar essas imagens em imagens tridimensionais. A gente não vai tratar de tudo, mas vai tratar algumas, tá ok? Vamos começar. Pronto, uma das primeiras características que nos dão a sensação de enxergar a profundidade, a tridimensionalidade nas coisas através da visão, é justamente a questão da sobreposição, né? Quando nós temos um objeto que ele é parcialmente encoberto por outro objeto, eu vou até ler aqui para vocês entenderem. Por exemplo, refere-se à aparência de um objeto que oculta o outro ou se sobrepõe a ele parcialmente. Se o objeto estiver coberto em parte, o outro objeto totalmente exposto será percebido como mais próximo. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele está falando que, por exemplo, se eu tenho dois objetos, e um dos objetos ele está parcialmente coberto por outro que está totalmente à mostra na nossa frente, a gente vai ter uma percepção de que aquele objeto que está parcialmente coberto, ele está atrás desse objeto da frente. Então a gente consegue ver uma questão de profundidade. Então, olhando essa imagem desse retângulo azul e desse quadrado vermelho, eu vou fazer a seguinte, a pessoa que vai apresentar vai fazer a seguinte pergunta: quem está na frente e quem está atrás? O retângulo azul, e quem está na frente e quem está atrás? O quadrado vermelho. Obviamente, as pessoas vão dizer que o quadrado vermelho está na frente. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Quando o quadrado descer, nós vamos perguntar: e se eu disser para vocês que nenhum está na frente do outro? Na verdade, eles estão na mesma distância. A diferença é que nós tivemos uma ilusão de ótica. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A sobreposição, na verdade, é a capacidade que nós temos de ver um objeto que supostamente está sobreposto, está cortado por outro, né? Está sobreposto por um outro objeto, e a gente tem a percepção de que aquele objeto sobreposto ele está mais distante em relação ao objeto que está escondendo esse objeto parcialmente. Entendeu? Não sei se está muito claro para vocês. Então a sobreposição é exatamente isso, essa ilusão que nos faz perceber que uma imagem está na frente da outra. Pronto, outra característica, outra ferramenta que nós utilizamos para perceber profundidade nas imagens do nosso olho é exatamente a questão da perspectiva aérea, ou que a gente chama de nitidez, mais conhecidamente. O que é isso? Na atmosfera existem algumas partículas de pó, de vapor de água, de vários elementos que constituem a atmosfera que nós respiramos, que causam um tipo de barreira para que a luz que reflete nos objetos chegue aos nossos olhos. Então, quanto mais distante um objeto está do nosso olho, mais, como é que eu posso dizer, mais obstáculos ele vai encontrar para a luz chegar ao nosso olho. Então, por isso que quanto mais distante está um objeto, menos nítido ele fica. Então, a gente tem essa percepção de que aquilo que está com menos nitidez está mais distante. Então, como a gente vê no slide, quando a gente vê, por exemplo, um objeto que está bem nítido e uma outra parte dessa imagem que está menos nítida, a gente observa que essa parte que está menos nítida ela está mais distante do que a outra, certo?
Outra ferramenta útil para a gente perceber essa questão de profundidade, da forma dos objetos, é exatamente a relação entre a luz e a sombra, né? Por exemplo, a gente vai mostrar essas duas imagens aqui, certo? Que é como se fosse uma parede, em que de um lado nós temos concavidades e o outro nós temos convexidades, né? O que é isso? Uma parte ela tá para fora, como se tivesse uma bolha na parede, e a outra parte é como se tivesse um buraco na parede, uma parte para fora e outra para dentro. Embaixo também é a imagem da pegada da mesma forma. De um lado está uma pegada, que é como se fosse a terra mais funda, e do outro é como se tivesse uma bolha de areia saltando para fora da superfície. Então nós vamos perguntar: qual é a parte que está com a bolha na parede ou no chão e qual é a parte que está afundada na parede e no chão, né? Obviamente as pessoas vão dizer que é o lado direito. Se é o lado direito, se nós, por exemplo, invertermos a imagem de cabeça para baixo, nós iremos perceber que as coisas vão inverter, né? Se a bolha estava do lado esquerdo, ela vai ficar do lado direito, e o buraco que estava do lado direito, obviamente, vai ficar do lado esquerdo, né? Então vamos fazer o teste, vamos girar essas duas imagens. Opa, o que foi que aconteceu? A gente virou as imagens e não deu o efeito que a gente estava esperando, né? Porque na verdade, essas imagens que a gente está observando são duas imagens iguais, né? Por exemplo, a imagem do lado esquerdo é a mesma imagem do lado direito. A diferença é que elas estão com a luminosidade em pontos diferentes. Então por que quando a gente virou não deu o efeito que a gente esperava, né? Continuou do mesmo lado aquilo que era bolha, né, que era côncavo, e continuou, eu não sei se é côncavo ou é convexo, aquilo que é para fora, e por que continuou do lado direito aquilo que era para dentro, né, da parede, da superfície, do chão? Porque na verdade aqui é uma questão de ilusão de ótica entre luz e sombra. Nós estamos acostumados a ter uma fonte de luz principal vinda de cima para baixo. Então, quando a fonte de luz ela vem de cima e ela atravessa uma barreira, obviamente nessa barreira a parte de cima fica iluminada e a parte de baixo fica em sombra. E se o ponto de luz ele vem de baixo para cima, obviamente a parte de baixo ela fica com luz e a de cima ela fica com sombra. Só que como nós seres humanos estamos sempre acostumados com uma fonte de luz principal vindo de cima para baixo, então nós temos essa ilusão de ótica. Então o que a gente na verdade, o que a gente inverteu não foi só a posição do desenho, a gente inverteu a posição de luz. Então quando a gente inverteu a posição de luz, até a gente teve uma ilusão de ótica de que na verdade ele mudou de uma bolha, de uma coisa que salta da superfície, de uma coisa para uma coisa que está entrando na superfície, entendeu? Outra ferramenta que nos ajuda a entender a forma das coisas é justamente a relação entre a sombra e a forma, né? Aqui a gente consegue observar três objetos idênticos, mas que quando a gente tem uma disposição de sombra diferente dentro desse objeto, a gente percebe uma forma diferente também de cada objeto. Se a gente observar o desenho pura e simplesmente, a gente vai observar que é o mesmo desenho. Tem a linha circular, oval, né, na parte da base, e quando sobe é tipo uma montanhazinha, a gente vai ver que ela tem uma parte que sobe, lá em cima dá tipo uma parte oval novamente e desce. Só que quando a gente vê a sobreposição nas mesmas imagens com sombras diferentes, a gente já consegue perceber formas diferentes nesse mesmo objeto. Outra questão que nos ajuda a entender um pouco sobre essa questão de profundidade, de distância, é a relação de altura, né? Eu vou ler aqui o texto para vocês rapidamente para que vocês entendam um pouquinho. De modo geral, o horizonte ele é mais elevado na dimensão vertical do campo visual do que no primeiro plano. Consequentemente, o observador percebe os objetos que parecem mais altos no campo visual como situados mais distantes do que aqueles que parecem mais baixos nesse campo. Nessa imagem, por exemplo, da linha de trem, nós temos aqui a linha de trem crescendo, né, para cima, e ela acaba mesmo naquilo que a gente chama de linha do horizonte, que é a divisão entre essa parte da linha de trem e as montanhas, certo? Que é como se fosse uma linha imaginária, e é por isso que a gente percebe justamente essa questão de profundidade, de distância, porque a gente tem essa ilusão de que aquilo que ela está mais alta em relação à linha do horizonte, o objeto está mais distante. É por isso que a gente sabe que aquela montanha mais em cima escura
está atrás da montanha mais clara coberta de gelo, que também está atrás da parte amarela, que está atrás das árvores, que está atrás da linha do trem, certo? Outra característica que nós observamos é a questão da perspectiva linear. O que é a perspectiva linear? A percepção da profundidade sobre uma superfície plana pode ser realçada intensamente pela perspectiva linear. Ela envolve sistematicamente o decréscimo do tamanho de elementos mais distantes e do espaço que os separa. A imagem de uma cena tridimensional sofre uma transformação assim ao ser projetada na retina. Ou seja, quando a gente vê, por exemplo, uma imagem, quanto mais distante ela fica da gente, menor ela fica. Isso pode parecer até uma coisa óbvia para a gente, mas quando a gente fala, por exemplo, de criar um desenho, por exemplo, isso é muito utilizado tanto em artistas plásticos, né, que pintam quadros em perspectiva, como principalmente é utilizado por engenheiros e arquitetos na hora de fazer os seus desenhos. Existe uma coisa que eles chamam de ponto de fuga, por exemplo, que a gente vai ver no próximo slide, que explica exatamente sobre isso. Então, quanto mais distante fica o objeto da nossa visão, menor ele fica. Se a gente observar, por exemplo, esse objeto, esse retângulo que a gente está vendo aqui na imagem, a gente vê na realidade existe um retângulo, mas o que a gente vê, como a gente vê aí no slide, na verdade é um trapezoide, que é uma base maior com um ponto lá em cima bem menor. Ou seja, porque o ponto de cima, se a gente observar, é o ponto mais distante daquilo que está na nossa visão. Se a gente botar um retângulo perfeito deitado sobre os nossos olhos, na frente dos nossos olhos, a gente vai ver, na verdade, como eu acabei de dizer para vocês, um trapezoide, uma base maior, e a parte mais acima, a parte mais distante, ela vai ser um pouquinho menor, justamente porque quanto mais distante fica, menor ela fica na nossa visão. O próximo slide vai exemplificar mais ou menos como é que funciona isso fazendo um desenho arquitetônico. Então, por exemplo, como a gente observa aqui nesse desenho arquitetônico, a gente vai ver que, por exemplo, o sofá. O sofá no desenho de cima ele tem uma largura igual dos dois lados. Só que as linhas de fuga elas são utilizadas exatamente para a gente poder ter uma noção de profundidade no desenho, uma noção de tridimensionalidade. É por isso que a parte mais próxima do sofá, que está mais próximo do nosso campo de visão, ela é maior e a parte mais distante do nosso campo de visão, ela é menor. Justamente é o que dá efeito sobre essa questão da tridimensionalidade. O ponto de fuga é um elemento utilizado pelos arquitetos na hora de fazer os desenhos tridimensionais exatamente para isso. É utilizado um ponto em alguma parte do desenho, pode ser no centro, pode ser em algum ângulo, pode ser em qualquer parte do desenho que ele ache melhor, dependendo do tipo de visão que ele quer demonstrar, que é exatamente o ponto que vai demonstrar a profundidade do desenho em relação àquilo que ele quer mostrar. Nesse slide de baixo, a gente vê, por exemplo, o ponto de fuga utilizado para demonstrar tridimensionalidade num desenho antigo, né? Se não me falha a memória, esse desenho é a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, em que ele, como tinha muito essa questão religiosa, ele fez o ponto de fuga exatamente no rosto de Jesus Cristo, né? Então, ele pela questão religiosa, muito dele, ele fez o ponto de fuga no rosto de Jesus Cristo justamente para mostrar, para centralizar no rosto dele a tridimensionalidade, o ponto que nós iríamos observar. Já nessa imagem aqui, é um desenho que foi feito no século XVIII, se não me falha a memória, século XVIII, século XVII. O nome desse desenho é Perspectiva Falsa. O autor que criou esse desenho, ele tinha o intuito, na verdade, de mostrar para as pessoas da época que fazer desenho não era uma coisa fácil, né? Fazer um desenho em perspectiva, com realismo, não era uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer. Então ele utilizou exatamente perspectivas aplicadas de forma errada, sombras de forma errada, né? Justamente para mostrar que um desenho feito de qualquer forma, ele pode dar uma impressão errada daquilo que é real. Então, por exemplo, se a gente observar o telhado dessas duas casas, o telhado da casa mais próxima é visto como se nós estivéssemos vendo de baixo para cima, e o telhado daquela casa mais alta lá atrás é visto como se fosse de cima para baixo.
então é um erro de perspectiva. A placa, por exemplo, verde, né, que tem uma lua deitada de cabeça deitada para baixo, assim, com o U para cima, se você observar, é uma placa que teoricamente está perto da gente, mas ela está de trás das árvores ao fundo, entendeu? A aplicação das sombras, a relação de tamanho, por exemplo, da árvore com o pássaro lá atrás. Então, tudo isso ele utilizou para exemplificar que quando você não utiliza as técnicas corretas para poder mostrar a perspectiva, as sombras, a sobreposição, que é uma coisa que a gente já viu, a gente pode fazer um desenho que fuja muito da realidade. O objetivo do autor desse desenho era exatamente isso. Outra forma de nós observarmos a questão de profundidade é exatamente a questão do gradiente de textura, né? Uma forma de microestrutura, tida geralmente como grão ou textura, é característica de muitas superfícies naturais, como campos de relva, folhagens e árvores, bem como de superfícies artificiais como estradas, pisos e tecidos. Na prática, a gente pode ver isso, por exemplo, nesse slide. A gente tem aqui duas superfícies de texturas de parede. E nós vamos perguntar a seguinte situação: qual dessas fotos aqui vocês acham que foi tirado mais próximo da parede? Obviamente as pessoas vão dizer que é a parte verde, né? Porque parece que tem mais detalhes, está maior os detalhes, mas na verdade a gente não tem como dizer isso. As fotos podem ter sido tiradas do mesmo tamanho, só que de mesma distância, na verdade, só que de paredes com texturas diferentes. O que acontece, na verdade, é que quanto maior a quantidade de detalhes, né, e proporcionalmente o tamanho das coisas, mais próximo a gente tem a sensação de que o objeto está da gente, né? A gente vai ver isso também mais nitidamente nas próximas imagens. Então a gente vê, por exemplo, nesse desenho dessas duas folhas, que a folha de cima ela tem menos detalhes, então naquilo que a gente está vendo na imagem. Então a gente tem a sensação, a percepção de que na verdade a folha está mais distante do nosso campo de visão. E como a parte de baixo é uma folha que tem mais detalhes, estão maiores, está mais nítido, digamos assim, então a gente tem a sensação de que está mais próximo da gente. Já nessa foto aqui que a gente observa, por exemplo, essa foto, né, dessa terra seca, árida, a gente pode observar na mesma imagem gradientes diferentes mostrando distância, uma percepção de distância, né? Então aquilo que está mais abaixo, a gente tem uma nitidez maior, uma percepção maior de detalhes no nosso campo de visão. Então a gente pensa que na verdade a foto foi tirada e essa parte de baixo está mais próxima no ângulo de visão e a parte mais acima ela tá mais distante, também porque ela está acima, né? A gente lembra daquela questão da linha do horizonte, aquilo que está mais alto geralmente está mais distante. E também tem a questão do gradiente de textura, né? Porque a textura ela tá mais condensada, né? A gente consegue observar menos os detalhes da textura, então a gente tem a aparência de que ela está mais distante da gente. Já aqui nessa questão de tamanho, né? É uma coisa bem simples, a gente observa na verdade que aquilo que tem tamanhos diferentes, né? Quando a gente tem objetos iguais, mas de tamanhos diferentes, a gente tem a questão aqui de uma percepção de distância, né? O objeto que está menor, a gente tem a sensação de que esse objeto está mais distante da gente. E o inverso é diretamente proporcional a essa mesma prerrogativa. Então, todas essas características de sobreposição, perspectiva, luz, sombra, forma, altura, perspectiva linear, gradiente de textura, tamanho relativo, tudo isso junto forma aquilo que nós chamamos de visão pictórica, que é exatamente todas essas características juntas que nos permitem visualizar tudo isso e que nos dão transformam aquelas imagens bidimensionais que chegam à nossa retina em imagens com profundidade, com tridimensionalidade, né? Através disso, através dessa visão pictórica, que nós podemos perceber, por exemplo, as várias características de uma foto. Por exemplo, essa foto aqui à esquerda, a gente vê a questão de altura, de proximidade, de textura, de luz e sombra, de sobreposição. A gente consegue ver sabe que os prédios estão atrás da imagem da mulher, o que está abaixo da mulher, o que está mais próximo da gente, justamente por todas essas características juntas. Do lado direito, a gente vê um outro quadro aqui de Leonardo da Vinci, que é da Mona Lisa, um quadro famoso, que Leonardo da Vinci, certa vez,
ele fala sobre essa questão de detalhes, ele fala uma coisa bem interessante. Olha, se você for desenhar um quadro e você quer que uma coisa neste quadro, uma parte desse quadro, pareça remota, pareça distante, você tem que fazer ele com a menor quantidade de detalhes que seja necessário. É por isso que a gente vê a Mona Lisa de forma mais nítida, mas a gente vê as árvores, a lagoa, né, as paisagens de trás como se fossem mais distantes. Mas na verdade é apenas porque ele desenhou essas partes com menos detalhes, que dá essa noção de distância, de que os objetos estão mais distantes em relação ao primeiro objeto do quadro, que é a Mona Lisa, entendeu? Então, tudo isso junto dá a visão pictórica, que pode ser utilizada em quadros, que pode ser utilizada em fotos, né, nessa reprodução, e também é uma forma de enxergar detalhadamente como é que nós enxergamos o nosso ambiente. Pronto, até agora nós estávamos olhando questões sobre imagens estáticas, né? Então a gente vai ver agora a questão quando a gente fala mais sobre movimento. Esse movimento de um olho para o outro, né? O movimento de ambos os olhos. Então, primeiramente a gente tem essa questão da paralaxe do movimento, que é justamente a relação que nós temos para quando a gente olha com o olho esquerdo ou com o olho direito. Então, por exemplo, a gente pode fazer esse teste do dedo com as pessoas na hora, pedir para que elas olhem, né, coloquem o dedo fixando em algum ponto com o olho e depois fiquem piscando os olhos para ver que esse objeto fica como se estivesse se movimentando em relação ao dedo, né? E é mais para a gente exemplificar por exemplo, antigamente as pessoas, a gente pode ver no exemplo de baixo, que as pessoas observavam as estrelas e em determinado ponto da Terra a estrela estava à esquerda, em um determinado ponto referencial. Mas se você observasse em outro ponto da Terra, essa mesma estrela estava do lado direito, entendeu? Então foi descoberta essa questão da diferença, do paralaxe, que eles chamam, né? Que é exatamente essa diferença de espaço em relação ao ponto de visão que você está olhando, né? Isso pode ser observado em pequena distância, quando, por exemplo, você abre um olho esquerdo ou direito para observar a diferença. Pronto, agora a gente vai verificar aqui um efeito de perspectiva de movimento, que é justamente para explicar que quando a gente, por exemplo, está em movimento, ou a gente está observando um objeto em movimento, a gente vê que algumas coisas, quanto mais distantes elas estão, mais elas demoram para se movimentar. Então, por exemplo, a gente tá na janela de um carro, olhando para o lado de fora, e a gente observa, por exemplo, aqui nessa imagem, os postes, né, as faixas, o mato mais próximo está se movimentando rapidamente e aquilo que está mais distante está demorando mais para se movimentar, está se movimentando mais lentamente. Então, isso também nos ajuda a perceber a questão de profundidade e de distância. Tudo isso é para nós entendermos que o movimento das coisas, a visão que nós temos das coisas, na verdade, é uma questão bidimensional, mas através dessas ferramentas é que a nossa percepção consegue detectar a profundidade, a tridimensionalidade nas coisas. É basicamente serve a nossa visão espacial. É para perceber o espaço tridimensional ao nosso redor. Isso pode ser observado nessa mesma imagem, com a Kombi, certo? As montanhas lá atrás se afastando mais lentamente em relação àquilo que está mais próximo. E essa mesma ideia é utilizada inclusive até nos jogos eletrônicos, nas animações, nos desenhos, né? Por exemplo, nesse desenho aqui do Mario, o Mario, né, e os outros objetos estão se movimentando rapidamente porque eles estão mais próximos, mas as montanhas lá atrás, as nuvens, elas se movimentam mais lentamente justamente para que a gente tenha essa percepção de distância, né? Então, o desenhista ele já fez esse movimento nessa proporção justamente para que nós tenhamos essa ideia de distância. Pronto, aqui a gente vai falar sobre duas características bem simples, bem rapidamente, sobre a questão binocular, que é quando existe uma relação entre os dois olhos, né? Essa primeira relação é a convergência, que vai falar quando um objeto, quanto mais próximo ele está do nosso ponto de visão e a gente atenta a visão para esse objeto, mais o nosso olho tende a olhar para o centro desse mesmo objeto, né? Os dois simultaneamente, ao mesmo tempo, como mostra na figura. Essa outra característica, a disparidade bipolar, ela diz respeito apenas àquela questão da visão binocular e da visão monocular. A visão monocular, basicamente, é aquilo que nós conhecidamente chamamos de visão periférica, que é aquela visão que a gente tem nas laterais
A gente não está focado nela, mas que a gente consegue perceber se alguma coisa se movimentar ou se alterar nessa visão periférica, que é a visão monocular. Como vocês podem ver aí, o homem ele tem uma pequena faixa de visão monocular, mas, por exemplo, quando a gente se aplica esse mesmo princípio entre herbívoros e carnívoros, né, entre presa e o caçador, a gente vai ver que o caçador ele tem, né, uma visão binocular muito boa, muito ampla, ele consegue observar focadamente a presa em vários ângulos, né, só que, em compensação, a presa ela tem uma visão monocular, binocular, na verdade, que é essa visão com os dois olhos, com foco muito pequena. Mas em compensação, para ela se proteger do carnívoro, né, do predador, ele tem essa visão monocular, ou seja, essa visão periférica muito ampla, né? Se você conseguir ver nessa parte mais azul do gráfico, você vai ver que ele consegue ver quase atrás dele. É por isso que muitas vezes quem nunca já tentou, sei lá, pegar uma galinha ou um coelho ou coisa do tipo, e a gente não conseguiu, por exemplo, chegar perto dela, né? Mesmo que a gente viesse por trás, justamente porque a evolução, para que ele se protegesse dos predadores, fez com que ele conseguisse observar, tivesse essa visão periférica bem ampla, até quase de trás dele, praticamente, para a gente poder, para ele poder se defender dos predadores. Pronto, para finalizar o discurso da gente, a gente vai falar rapidamente sobre algumas características de percepção e a relação que ela tem sobre a subjetividade. Até então, nós estávamos falando da percepção em relação a coisas que, teoricamente, todos os seres vivos, principalmente os seres humanos, têm, né? Sobre essa questão de percepção, quando a gente se fala, na verdade, mais de uma capacidade motora. Então, essa é uma coisa meio que comum para todo mundo. Então, a gente vai falar agora mais de uma questão subjetiva, né? Aquilo que teoricamente se aplica objetivamente para cada tipo, subjetivamente para cada tipo de pessoa, né? Para cada indivíduo. Né? Então aqui o Ennion ele vai falar sobre aquela questão da claustrofobia, né? Que tem muito uma ligação sobre a percepção da autoimagem da pessoa, sobre o espaço que ela ocupa no ambiente que ela está inserida, né? Aqui a gente vai procurar falar uma coisa bem rápida, só para enfatizar que a autoimagem também interfere na questão da percepção do espaço. Né? Então a gente vai falar, ele vai falar rapidamente só o porquê, para a gente poder ganhar tempo, porque eu acho que a gente já está falando sobre muitos tópicos, né? Então a gente vai pular já para outra parte. A questão da maturação biológica e cognitiva é justamente para dizer que a capacidade de se observar o espaço, ela tem muito de uma questão biológica, né? Então, tipo, a percepção que um bebê tem de espaço não é a mesma percepção que um adulto bem desenvolvido tem de espaço, né? Assim como a percepção de espaço por um idoso também não é a mesma, né? Que ela vai diminuindo gradativamente à medida que ele vai também tendo uma dificuldade com a questão de visão e tal. E aqui eu vou apenas exemplificar que existe um artigo científico que explica que quando você tem baixa escolaridade, idosos com baixa escolaridade, geralmente tem uma leve deficiência na percepção do espaço, né, com a questão do equilíbrio também. Fizeram alguns testes com alguns idosos e se percebeu que aqueles idosos que tinham um nível maior de escolaridade, por desenvolverem melhor as suas capacidades cognitivas, né, suas sinapses nervosas, em geral eles tinham um cérebro bem treinado e tinham uma percepção de espaço e equilíbrio maior do que idosos com menos escolaridade relativamente, certo? Então a gente vai apenas provar que essa questão da maturação biológica e cognitiva também influencia na percepção do espaço. Aqui a gente vai apenas mostrar que o alcoolismo também interfere, obviamente, na percepção de espaço, né? A gente vai mostrar que essa questão da influência não só do álcool, mas de drogas lícitas e ilícitas, né? Elas influenciam, né, nessa questão de percepção do espaço. Isso subjetivamente também afeta cada um de forma diferente, é só mesmo para a gente exemplificar. Aí a gente também traz essa questão do medo, que é uma coisa muito subjetiva também, né, na percepção do espaço, e a gente vai exemplificar. Por exemplo, andar na linha da calçada é uma coisa que todo mundo faz, mas, por exemplo, andar em cima de um muro, que pode ser até mais largo que uma linha de calçada, tem muita gente que pode se desequilibrar, ou seja, porque ela tem uma noção de espaço diferenciada porque foi influenciada pelo medo, né, o medo de cair. Já o medo de cair da linha da calçada é bem menor do que o medo de cair de cima do muro. Então, o medo, né, uma coisa subjetiva, ele também influencia na percepção do espaço.
E aqui mais uma questão subjetiva, né? Vai tratar sobre a questão da questão da percepção do espaço, que é o tamanho familiar. Por exemplo, se eu perguntar para você qual é o tamanho de um dinossauro, você talvez tenha uma ideia, mas se eu pedir para você comparar com alguma coisa, tipo, um dinossauro do tamanho de um prédio, ou de uma casa, mas de um prédio de quantos andares, de um carro de que tamanho, de um caminhão, né? Um dinossauro desses pescoçudos, que eram herbívoros, né? Então a gente tem uma dificuldade para poder exemplificar isso, né? Essa percepção de espaço, de tamanho, justamente porque ele não é familiar para a gente. Porém, se a gente pegar esse mesmo dinossauro e a gente conseguir comparar com um avião, que é uma coisa mais familiar, que a gente já viu mais de perto, então melhora a nossa percepção espacial. Então a gente já consegue mais ou menos entender qual é realmente o tamanho de um dinossauro, entendeu? Então essa questão cognitiva, né, de essas informações que eu tenho gravado na minha memória, né, os tamanhos familiares, eles influenciam na minha percepção espacial, para mim poder definir uma coisa sendo grande ou pequena, né? Por isso que muitas vezes a gente, por exemplo, eu sou assim, eu quando eu vou comprar alguma coisa para alguém, né, e essa pessoa quer saber o tamanho dessa coisa que eu estou comprando, geralmente eu tiro uma foto dessa coisa, por exemplo, uma coisa relativamente do tamanho da minha mão, eu tiro do lado da minha mão para a pessoa ter uma ideia do tamanho que é em relação ao tamanho da minha mão, entendeu? Que é para saber que é um objeto que é familiar para essa pessoa, entendeu? Um tamanho familiar. Pronto, aqui são apenas algumas imagens para a gente finalizar, mostrar para o pessoal que são imagens feitas em superfícies de duas dimensões apenas, né? Mas que a aplicação de todas essas características, essas ferramentas que nós explicamos no trabalho, dão essa impressão de tridimensionalidade, profundidade, né? E isso é tudo, pessoal. É o trabalho que nós temos aqui para apresentar para o pessoal, certo? Aí vocês, por favor, digam a opinião de vocês, sejam sinceros, vejam se ficou bom, se precisa de alguma coisa, se dá para ficar realmente entendido, se está muito extenso, se é necessário a gente tirar alguma informação para poder resumir mais, certo? E assim, vale ressaltar que aqui eu passei uma informação por cima e que cada pessoa que vai explicar não vai explicar necessariamente com as minhas palavras. Está tudo dentro daquele texto que eu enviei no grupo, certo? Eu vou enviar novamente. E vocês vão poder estudar por ele cada tópico desse aqui que é para chegar lá afiado e explicar com gosto de gás, beleza? Valeu, pessoal!